Quem quiser fazer pergunta aí referente a essa área, fique à vontade. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, senão abafa muito e talvez eu fale um pouco mais alto. Bom, beleza, eu acho que agora está compartilhando a tela com vocês, né? Tá. Show, beleza. Galerinha, segunda parte de UI Design, né? Vamos falar um pouquinho, eu vou dar uma reintroduzida na parte em que eu entro para falar um pouquinho de tipografia, né? Para quem não lembra, na apresentação anterior, né, eu costumo sempre dar aquela revisada para que todo mundo consiga acompanhar, né? Porque talvez não tenha acompanhado aí a primeira etapa, né, da parte de UI Design. Então, para quem veio pela primeira vez aqui, eu só vou me apresentar rapidamente, tá? Meu nome é Maicon, meu histórico aí, eu sou graduado em Sistema de Informação pelo Univem em 2017, MBA em Marketing e Inteligência Competitiva pelo Univem em 2019, trabalhei 8 anos na Life, infraestrutura de redes especializada em telefonia IP. Em 2018, iniciei a minha carreira empreendedora aí, após a terceira colocação no Startup Pitch Day, que é realizado sempre pelo Univem, em parceria com o Citec, Cien aí do Univem, né, com a Startup 79. E hoje nós temos uma startup, né, a Aramacau, né, houve algumas mudanças aí na minha caminhada empreendedora, que hoje nós trabalhamos com a parte de branding e UX e UI, né? Então, hoje nós estamos trabalhando aí freneticamente todos os dias nessa área. A gente tem aprendido bastante. Eu vou mostrar um pouquinho dos processos aqui, como que funciona quando entra um projeto de UI design, tá? E uma coisa que eu quero que vocês tenham, galera, é liberdade absoluta, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, em algum momento me interromper, pode interromper, né? Manda um chat aqui, pode abrir o microfone, pode pedir a palavra, fica à vontade, que hoje eu vou deixar mais aberto para vocês esclarecerem dúvidas nessa área, tá? Vou falar um pouquinho da empregabilidade, como é que vocês podem procurar vagas nessa área e qual é a base salarial aí, de acordo com a nossa experiência, falando um pouquinho de interior. Quando a gente fala um pouquinho de São Paulo é um pouco fora da realidade do interior, mas nada que fuja completamente do que nós estamos acostumados dentro dessa área de design. Mas entenda, gente, que essa área de UI design, ela é uma área muito, mas muito super bem valorizada em algumas empresas, pelo fato de que hoje tem uma crescente enorme em produtos digitais. Então, essa crescente de produtos digitais tem trazido a necessidade de profissionais na área de UI design exclusivamente para que produtos sejam melhorados. Então, isso é uma coisa interessante em que a gente vai aí mostrar para vocês, tá? Voltando um pouquinho, então, nós falamos no nosso encontro passado, nós falamos um pouquinho de UX e UI, as diferenças, né? Falamos o que é responsável pela entrega de UX, vai estar disponível para vocês no YouTube, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, eu costumo dizer que vai estar disponível, dá uma revisada, se você ficar perdido, pode perguntar, tá? Um pouquinho das entregas UI, falei um pouquinho de utilização de cores, e hoje eu vou entrar mais a fundo um pouquinho em tipografia. A gente vai analisar alguns sites, vou abrir para perguntas, tá? E a gente vai continuando. Bom, o iDesign, para quem não sabe, é a questão de trabalhar com o design de interface de produtos digitais, né? Então, o iDesigner, ele é o designer responsável por fazer com que uma interface seja agradável à utilização do usuário. Então, aqui, no design de interface, a gente costuma dizer, e isso é real, que 95% do que você visualiza hoje dentro de sites, aplicativos, ele é tipografia. Tipografia ou fonte, né? A gente chama de fonte pela utilização digital. Quando a tipografia é um pouco mais artístico, foi esclarecido pela Ana, que faz parte da nossa equipe na sexta-feira. Então, a tipografia ela está em todos os lugares, ou seja, a gente passa por milhares de mensagens tipográficas todos os dias, e a maioria das quais nós ignoramos ou nem mesmo enxergamos. Mas a gente está tendo contato todos os dias com tipografia. Em sua grande maioria, o iDesign é tipografia. Vou falar um pouquinho então. Como usar tipografia em UI design? A gente tem que entender que a fonte, né? A gente fala tipografia, mas é fonte. O tamanho da fonte, ele é o primeiro passo para que vocês consigam entender qual é a complexidade que vocês precisam aplicar na interface. Porque quando nós estamos falando de dispositivos móveis e a gente está falando de desktops são computadores de mesa que utilizam monitores. Mas existem também notebooks, né, que geralmente a galera usa 2 monitores. Então, assim, o notebook ele é considerado também um desktop,
só que ele é um computador móvel. Desktop pelo tamanho de tela, tá? Começa aí a partir de 13 polegadas e vai até 15 polegadas para notebook, e monitores aí de 20 para cima, vão passando aí bastante pixels, né, que a gente fala, 1080 pixels para as telas Full HD, né, tem as 4K, então tem toda essa preocupação que a gente precisa ter ao utilizar alguma tipografia no mundo digital. Então a gente tem que pensar o seguinte, pô, a tipografia que eu vou usar para um dispositivo que ele é móvel, é mobile, a gente tem que ter uma preocupação diferente por ele. Agora, no desktop, a gente também pode ter, que nem, por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui, é uma apresentação que vocês, supostamente, alguns estão nos celulares, mas outros estão nos computadores, e ela está sendo de forma apresentada em que, por exemplo, a tipografia é um pouco maior, a fonte aqui é um pouco maior para que você consiga ler. Agora, quando é no mobile, isso precisa ser reduzido, e essa redução a gente precisa entender qual que é o nível de leitura que o usuário vai ter. Se o usuário tem um nível de leitura naquela fonte que você coloca, por exemplo, em 12 pixels, quando você entra para fazer essa alteração, por exemplo, no design, quando você usa alguma ferramenta de edição, seja ela Photoshop, Adobe XD, Figma, Illustrator, você escolhe alguma fonte lá, vai colocar o tamanho do pixel. Esse tamanho do pixel é o que a gente tem que levar em consideração quando a gente se usa uma interface ou um usuário, por exemplo, utiliza essa interface. Então, a gente começa a partir, falando um pouquinho do mobile, a gente começa a partir de 14 pixels. 12 pixels para uma fonte que a gente consiga ter leitura, geralmente para alguns avisos, tá? Enfim. Então, agora, para o desktop, a gente tem que partir a partir do 18 pixels para cima, para a gente ter mais leitura, legibilidade. Eu vou mostrar um pouquinho aqui alguns sites que eu trouxe, tá, para vocês. Outra questão que a gente tem que se preocupar são as escalas modulares, né? Então, o que significa escalas modulares? Basicamente, é você criar proporções relacionadas a partir de um primeiro tamanho de fonte que foi definido. Se você definiu, por exemplo, o tamanho de fonte 18, se você definiu o tamanho de 16, por exemplo, aqui, né, nessa imagem, por exemplo, ele está mostrando o máximo que pode chegar e o mínimo que ele talvez você possa usar. Só que essa escala modular é para dar para você uma direção da quantidade do tamanho da fonte que você pode usar. Por exemplo, eu quero usar para um título tamanho 25, por exemplo, 25 pixels. Então, quando eu uso 25 pixels, por exemplo, para um tamanho de tipografia para título, aí essa escala modular, ela vai dar para você a possibilidade de você colocar, por exemplo, um texto corrido em 16, porque ele fala assim, essa fonte que você está usando, eu vou te dar uma escala modular, então você tem aí opções de usar para título, de usar para parágrafo, de usar para aviso e muito mais. Então, essas escalas modulares é interessante porque você consegue ter visão de como você pode usar. Então, a escala modular, ela serve exatamente para isso. Como eu estou numa ferramenta que eu consigo mexer de forma automática, eu vou alterar para vocês aqui, ó. Essa fonte que eu estou usando aqui com vocês, ela é uma fonte do Google, né? Search Sans Pro. Eu vou colocar o nome dela aqui, tá? Se vocês estiverem me acompanhando, acompanha aí na minha tela que eu vou fazer uma alteração aqui para vocês verem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Search Sans Pro. Beleza. Eu tenho aqui, então, essa fonte aqui que eu estou colocando em formato que eu digo que seria para desktop. Vamos colocar, então, só para vocês terem uma ideia. Aqui, eu tenho uma fonte de 40 pixels. Eu tenho uma fonte de 40 pixels. Eu estou usando para esse título aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui. Só para vocês verem. Quem estiver acompanhando aí, tá? Pode acompanhar na tela. Eu estou fazendo ao vivinho para vocês acompanharem comigo. Então, beleza. Ó. Eu coloquei, por exemplo, a fonte de título aqui, que estava o tamanho da fonte, em 40 pixels, tá vendo? 40 pixels, ou seja, o tamanho da fonte que eu estava usando para o meu título era 40 pixels. Agora, qual que é o tamanho que eu estava usando aqui para o meu texto embaixo? Eu estava usando 25. Então, você vê que o título ele tem uma presença maior na minha interface e o meu parágrafo ele tem uma tipografia um pouco melhor. Vai ser um texto mais corrido, vou ter lá um espaçamento. Então, eu tenho que me preocupar com isso.
Então, a altura aqui é 40 pixels, e a altura que eu estou fazendo para essa fonte aqui embaixo, eu estou fazendo em 25 pixels. Então, o que acontece? Essa escala geralmente vem para ajudar a gente. Então, eu estou usando aqui 40 pixels em cima e 25 embaixo. Então, funciona basicamente assim. Vou dar tudo Ctrl Z aqui, que aí vai voltar exatamente onde a gente estava. Então, a escala modular, ela funciona assim. Ela vai te dando as escalas para você conseguir usar a tipografia. Outra questão que a gente tem que se preocupar bastante na leitura corrida, porque a gente tem blocos de parágrafos, né? Esse bloco de parágrafo é o seguinte: quando eu estou lendo um parágrafo, por exemplo, que eu vou ler com vocês aqui, comprimento da linha é a distância entre as margens laterais de um bloco de texto. O que é a distância lateral? A distância lateral é o seguinte, eu vou fazer aqui com vocês como se fosse uma lousa, que vocês vão entender. É isso aqui, ó. Quando a gente, por exemplo, deixa eu pegar uma cor aqui um pouco mais destacada, eu vou pegar uma laranja, talvez, eu vou aumentar aqui a grossura da minha linha só para vocês entenderem. Beleza, perfeito. Então é o seguinte, o que é o bloco de parágrafo? É o comprimento da linha, ou seja, a distância entre as margens das laterais. Então eu tenho a lateral que se inicia da esquerda para a direita, de um bloco de... As linhas excessivamente longas, acima de 100 caracteres, são um problema muito comum. Linhas mais curtas farão uma grande diferença na legibilidade e profissionalismo de seu layout. Um dos pontos que a gente tem que se preocupar, por exemplo, olha só que interessante, quando eu estou desenvolvendo para vocês a minha aula. Então, quando eu estou desenvolvendo a minha aula, olha só que interessante, ó, eu vou aumentar aqui o bloco do parágrafo. Pode ser que a leitura fique tranquila, mas a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem uma coisa que chama diagramação. E na diagramação existem algumas técnicas que a gente aprende. No White Design a gente chama blocos de parágrafo. Mas a diagramação ela está muito ligada à forma com que você consegue ler o texto. Ó. Eu vou diminuir para cá, mas eu vou aumentar porque, por exemplo, ó, eu não quero que eu esqueci o nome disso aqui, alguém me lembra, é chave. Não é chave, tem chaves e conchetes, né? Nossa, me deu um branco aqui, alguém me lembra. O nome aqui, acho que é chave ou conchetes. É conchete ou chave? Vixe, eu tô perdido agora. Mas, enfim, eu não quero, por exemplo, que vá para outra linha a terminação do meu abre e fecha aqui do meu colchetes. Eu não sei, me lembrei, gente, depois. Beleza. Ou seja, eu vou ajustando, ó. Então, na minha interface, eu vou lá, não, vou diminuir porque fica legal. Não, acho que nessa altura aqui tá legal. Aqui. Então, se a gente fizer a contagem dessa linha aqui, ó, dessa primeira linha, que eu vou destacar para vocês, é o seguinte, ó. Vai ficar rosa para vocês, ó. Se eu ver em que meu comprimento da linha aqui, ele tem, por exemplo, entre 60 a 70 caracteres, pô, tá numa distância legal, então meus parágrafos estão escritos de uma forma que a pessoa consiga ler. Exemplos de funcionamento. Sites de notícias são bases aí em que a gente pode pegar como referência para esse tipo de conteúdo, tá? Agora, vamos falar um pouquinho da questão do alinhamento, que o alinhamento ele é super importante, né? O alinhamento dentro do White Design, quando a gente vai desenvolver uma interface, ele é fundamental para que os nossos olhos não se cansem, a leitura não fique, por exemplo, repetida, ela não fica monoespaçada. Parênteses, isso, galera, parênteses, meu Deus, fugiu da minha cabeça. Muito obrigado. Parênteses. Agora eu não vou esquecer, vou até anotar aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Kevin e Leandro. Então, o alinhamento dentro da interface é importante. Se, por exemplo, o que eu digo sempre é que eu sempre desenvolvo meus materiais para que eu consiga transmitir isso, né? E uma das questões aqui, ó, eu vou até pegar uma colinha minha aqui, que eu separei alguns itens interessantes aqui do layout que eu separei para vocês. O alinhamento é importante, por quê? Quando a gente, por exemplo, vocês estão vendo o menu aqui, ó, vocês conseguem, geralmente o nosso olho, ele vê da esquerda para a direita. Então, por exemplo, isso é para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de leitura. Uma revista, você geralmente costuma ler da esquerda para a direita, livro, tudo bonitinho. Então, geralmente, texto, eu gosto muito de deixar, por exemplo, sempre da esquerda para a direita,
e algum conteúdo à direita. Esse layout está ao contrário, mas não que isso não funcione, depende do objetivo. Esse layout que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu vou aumentar ele aqui, justamente para a gente discutir sobre ele. Ó. Olha que interessante. O que acontece aqui, ó? Olha o objetivo do site aqui, da Module, por exemplo. Ele está focando no produto. Então, por exemplo, da esquerda para a direita, ele quer trazer ali um visual do produto. Então, ele está mostrando o visual do produto. Outra coisa que é interessante, que a gente tem que levar como consideração aqui, é o alinhamento à esquerda, né? O que é o alinhamento à esquerda? Todo alinhamento à esquerda começa do título, a descrição, ao conteúdo aqui de cor, né, algumas características do produto, ele tem uma composição que ela é muito comum na web. Por quê? A nossa leitura, quando a gente começa de cima para baixo, a gente consegue ter uma leitura mais confortável. Ou seja, não tem aquela variação de espaço para você ficar lendo, a sua leitura é sempre reta. Então, a gente não tem aquele buraco, por exemplo, de leitura, ou seja, você tem o título, já consegue ler a descrição, já tem a opção aqui do item de escolha, por exemplo, da cor do teu produto, entre outros. Geralmente, o texto alinhado à direita, que é uma coisa em que, por exemplo, eu não gosto muito, que é nesse caso aqui, que eu trouxe como exemplo, eles quiseram dar foco no produto, mas geralmente a gente tem a leitura da esquerda para a direita, então a gente tem que se preocupar com isso. Então, isso é uma questão em que você tem liberdade de escolher em relação, por exemplo, ao projeto que você está desenvolvendo, se ele for um projeto assim, não, eu acredito que usar o produto na esquerda, ele seja legal, mas usar o produto na direita, não sei se funciona. Então, depende muito do objetivo, tá? Então, a gente tem que pensar no alinhamento, na justificativa, por exemplo, de colocar todos os itens. Você pode ver aqui que ele está centralizado aqui, ó, essa parte do site. Mas isso não significa que ele está errado. Geralmente, o centralizado, o pessoal fala assim, evita de usar centralizado, mas ele sempre tem um objetivo. O centralizado, por exemplo, ele pode ser elegante e atraente, funcionando num espaço branco, em que você tem, por exemplo, lá um título, aí você tem um botão que a gente chama de CTA, que é Call to Action, ou seja, chamada para uma ação. E geralmente, quando você tem essa leitura centralizada e um botão de Call to Action, quando o layout abaixo, aqui, ó, abaixo, ele inicia, você pode iniciar o layout da forma que você quiser. Então, são análises de alinhamento que são muito importantes a gente levar em consideração. Outro ponto super interessante é o espaçamento entre as linhas. Um livro que eu recomendo bastante aí é Os Elementos do Estilo Tipográfico, feito pelo Robert. Essa capa aqui é a versão 3, tá? Ele fala que o espaço na tipografia é como um tempo na música, ou seja, quando você está lendo algum artigo, algum item, fica interessante de ler. Olha só se eu fizesse isso aqui com vocês, ó. Imagina que eu estou fazendo uma leitura com vocês e eu vou fazer aqui uma altura de 1,9. Olha só o que acontece. Fica muito espaçado, tá vendo? Talvez a gente não perceba, mas a gente está acostumado a ter um nível de espaçamento entre as linhas. Por quê? O nível de espaçamento entre as linhas é importante para a gente conseguir ler com assertividade, para que a gente tenha conforto nos olhos, a gente não canse. Outro item interessante aqui, ó, que é espaçamento, ó, eu vou espaçar aqui, ó, entre as próprias letras. Olha só, quanto mais eu espaço aqui, ó, mais você tem dificuldade de ler. Vocês não concordam? Num texto corrido, não funciona. Desencana de usar isso. Parece óbvio, mas às vezes em projetos que, infelizmente, acontece esse tipo de erro e a gente tem que evitar. Espaçamento entre linhas é outro detalhe que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente consiga aí usar com uma naturalidade. Eu vou ensinar para vocês aqui uma dica minha, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando o tamanho dessa tipografia aqui, dessa fonte, em 33 pixels, tá? Eu coloquei exatamente 33. Mas como é que a gente faz, por exemplo, para fazer os espaços entre elas? Eu vou dar uma conta matemática para vocês que é super interessante. Eu voltei a zero aqui. Prestem atenção no que eu vou ensinar para vocês aqui, que é super interessante. Se eu fizer, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe, porque existe uma lógica aí, né, do cálculo em que faça isso funcionar. Mas se eu estou usando, por exemplo, 33 pixels aqui, eu vou até deixar em laranja para vocês aqui. Não sei se vocês já viram isso.
E você pode fazer vezes 1,3, por exemplo. E você tem um resultado. Esse resultado de 33 vezes 1,3, ele vai dar para você o espaçamento entre as linhas. Então, por exemplo, eu vou fazer com vocês aqui 33 vezes 1,3. Espera aí, eu errei no cálculo aqui. 33 vezes 1,3. Olha só. Ele me deu uma altura de 42,9 pixels. Agora, se eu, por exemplo, fizer o seguinte, ó, deixa eu voltar da forma que estava. Beleza. Ele me deu 49,5. Então, ou seja, olha só, o espaçamento entre as linhas está 49,5. Nessa frase que eu estou mostrando para vocês. Fazendo o quê? 33 pixels vezes 1,3, por 1,5 eu fiz aqui. Ele dá, então, o valor de 49,5. Ou seja, então o meu espaçamento no texto ele fica interessante. Se eu fizer, por exemplo, 33,1,3, por exemplo, ele já deu 42,9. Ele já mudou. Tá vendo que o espaçamento aqui, ó, entre as minhas linhas mudou? Ah, eu quero alterar, não gostei, eu quero 33 vezes 1,4. Ele vai me dar o resultado de 46,2. Se eu colocar aqui 1,4, só para vocês entenderem, ele vai me dar um espaçamento de 43,2 entre as linhas, e aqui o resultado é 43,2. Ou seja, o espaçamento entre as linhas aqui está exatamente 46,2. Isso é fundamental. Geralmente 1,5 é o que o pessoal pede na BNT, tá? Quando pede para fazer algum TCC, o pessoal fala, faz o espaçamento lá no seu Word em 1,5, que fica melhor a leitura. Então, é o que eu estava explicando para vocês, né? Espaçamento entre linhas, ó, entre linha apertada, a altura de 95, ó. Quando a gente tem uma leitura muito apertada, parece que sufoca a gente. Nossa, eu não estou conseguindo ler, parece que não vai, cara, a leitura. Muito bem, porque acontece exatamente isso pelo fato de que a largura entre as palavras, ela está muito sufocante. E se a gente deixar, por exemplo, a entrelinhas muito afastada numa interface, você vai se sentir incomodado. Por quê? Parece que demora a leitura, parece que seu cérebro lê aqui, ele vê um espaço em branco, ele se incomoda, a gente se incomoda. Quando você vê alguma coisa muito larga assim, fala, cara, que horrível de ler, eu não sei, tem alguma coisa que me incomoda, eu não estou afim de ler esse texto, porque algum livro que os caras fazem, geralmente, tentando... geralmente quando são livros pessoais, algum e-book que o pessoal faz e não se atenta a isso. Geralmente livros profissionais feitos por editores, com certeza eles vão ter esse cálculo aí perfeitamente, então não é o que se preocupar. Mas quando a gente fala de interface, a gente tem que se preocupar. Não, vou deixar o espaçamento aqui porque eu acho bonito. Cara, o bonito ele pode sair muito caro, pelo que você acha. E uma coisa que o Don Norman fala, você é diferente do usuário ou de quem vai usar a sua aplicação. Se você está desenvolvendo um produto para algum tipo de empresa, gente, não coloque a sua opinião pessoal, faça tecnicamente. Tecnicamente, seguinte ponto. Ensinei para vocês aqui como é que faz o espaçamento entre as linhas. Ó, eu tenho uma técnica aqui que eu vou multiplicar pelo valor de 1,5, que eu quero ver o espaçamento entre as linhas, porque para mim fica interessante. Legal, isso tem alguma base? Tem, porque a leitura fica mais confortável, ele dá um valor de espaçamento ideal. Então, a gente tem esses itens que a gente tem que se preocupar, tá? Nunca faça por aquilo que, não, achei que fiquei legal. Eu já fiz isso, me arrependo, tá? Já errei muito e consertei aí usando técnicas essenciais para uso de interface, tá? Então, o espaçamento entre as linhas, ele é fundamental. Isso a gente não pode esquecer. Agora, olha só que interessante isso daqui também. A gente tem que pensar na hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia nada mais é do que a gente ter ali uma hierarquia que define a leitura de conteúdo, que seja, por exemplo, eu saiba onde que é o título, aonde está o valor, aonde está o botão de eu selecionar, aonde está, por exemplo, a escolha de cor, tamanho. A hierarquia dentro do projeto de interface nada mais é do que a gente expor os conteúdos da forma que facilite para o usuário
acessar o nosso site, o nosso aplicativo ou qualquer produto digital. A gente tem, por exemplo, mudanças de tamanho da tipografia. Eu falei para vocês, lembra do tamanho eu usei 40 em cima, estou usando 30 e 25 embaixo, eu estou usando ali um pixel de 33, entre linhas, 1,5, mas agora eu tenho que saber a hierarquia. O que é hierarquia? Primeiro vem o título, depois você tem, por exemplo, o modelo do produto, depois você tem a descrição do produto, depois você tem o valor do produto, e a foto aqui ao lado, ela expressa bem. Eu vou até ampliar a foto aqui para vocês verem a importância. Eu acho que fica bem óbvio da gente entender, mas quando você acessa um site, seja de algum produto que você gosta, seja de algum blog, seja de algum artigo, ele tem uma hierarquia, mas eles fazem justamente para que você entenda o que é título, o que é descrição, onde que é o botão de compartilhar, onde que é o botão de tamanho, onde é o botão de cor. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, a primeira imagem aqui, a gente tem uma... Deixa eu colocar para frente isso aqui, senão vai... Aqui, ó, a primeira imagem, ela não tem hierarquia nenhuma. Então, imagina você ter que desvendar o que é o que aí. Então, a hierarquia, ela é importante para que você consiga desenvolver um projeto consistente. Geralmente, algumas hierarquias seguem padrões de mercado. Se você, por exemplo, vai desenvolver um site para e-commerce, cara, tem uma hierarquia correta, tem a foto do produto, você tem o título do produto, a descrição do produto, embaixo você tem a descrição do produto, geralmente dividido por tabela. Então, existem algumas referências que você não tem como fugir. Agora, imagine algum site que a gente vai apresentar um produto e serviço. A hierarquia é fundamental para que ela tenha leitura, ela consiga correr corretamente no site, ela não tenha uma má experiência de leitura. Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, a parte de cima, ela não tem hierarquia nenhuma. Olha a diferença quando a gente aplica, por exemplo, um peso maior aqui na tipografia, a gente dá destaque ao preço, a gente coloca a descrição menor. Por quê? Nada que tem hierarquia, aqui já tem. Por quê? O que é mais importante para a gente, geralmente, quando a gente procura um produto na internet? A primeira coisa, na minha opinião, quando eu procuro, é o Marba, né? Qual que é o mais barato, né? Geralmente é assim. A gente vai pesquisar e ver, qual é a empresa que está oferecendo para a gente algum produto mais barato. O que a gente quer ver? O preço e o título do produto. Ah, não, é isso aqui que eu quero, mas deixa eu ver o modelo. Aí eu sei onde eu vou procurar. Falo, o modelo tá aqui, deixa eu dar uma lida. Ah, beleza. Agora, quando não tem hierarquia nenhuma, cara, você vai ter que desvendar. E desvendar é uma má experiência e você perdeu aí o cliente que entrou no seu site por bobeira. Outra coisa interessante, cor na expressão tipográfica. Você pode usar cor na tipografia, obviamente, mas use de maneira certa. Nesse caso aqui, ó, o exemplo que eu estou mostrando para vocês é uma peça gráfica, por exemplo, da Nike, um dos aplicativos dele. E o que ele deixou destacado? Nike. Ah, mas por quê? Não, uma expressão aí que eles quiseram deixar. Talvez ali nesse texto, que ele está falando de um conteúdo específico da marca, ele pode, por exemplo, deixar o título em menos destaque, colocar o conteúdo ali em menos destaque, mas eu quero pôr Nike. Mas o que essa aplicação de cor numa composição tem efeito imediato? Você sabe com quem você está conversando. Então, a cor na expressão tipográfica, ela é importante para você dar ali uma cor para algum item que esteja ali na interface, para que você consiga ver, por exemplo, uma cor quente, cor fria, o que te recua, o que te traz para perto, o que te dá calor, o que te dá meio frio, o que te dá... Então, a cor, ela tem essa psicologia. Então, eu só deixei uma peça gráfica aqui para mostrar para vocês um exemplo. Ou seja, aqui ele tem uma arquitetura e ele deixou a Nike aqui. Vamos deixar Nike, expressa a nossa cor aí, laranja, né, nessa peça gráfica aí, para a gente falar do conteúdo. Outra coisa interessante que a gente fala de psicologia das cores, eu até deixei a menininha aqui, ó, que eu vou dar um desafio para vocês aqui. As cores, elas carregam uma variedade de mensagens psicológicas. Elas podem ser usadas para influenciar tanto no sentido verbal da tipografia, e a seleção de uma cor em palavras específicas aí numa composição pode influenciar os usuários e suas ações. Eu convido a vocês a dar uma olhada aqui na minha interface que eu deixei aqui para vocês e ver o que tem de errado nela. Se vocês conseguem me ajudar. Olha, observa aqui essa interface, que tem aqui a inserção de um cartão de crédito, e vê para mim e compartilha comigo aqui o que tem de diferente que talvez esteja errado
e a gente consegue identificar em primeira mão? Vocês conseguem me ajudar? 2 minutinhos aí. Beleza, Kevin matou aí. Cancelar está em verde, confirmar em vermelho. Imagina agora que você quer confirmar a bendita compra. Aí você vai lá e coloca cancelar. Mas por quê? Usou cor errada. E, cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Isso acontece. Claro, é isso mesmo, cancelar ou confirmar. Isso acontece justamente porque existem algumas cores que são padrão. Semáforo, eu sempre dou o exemplo de semáforo porque o exemplo de semáforo ele é perfeito. Imagina que um determinado dia todo mundo, pá, alguém lança uma lei, eu tô falando uma coisa absurda, tá? Só pra gente dar um exemplo. Eu tô falando uma coisa realmente absurda, absurda. Imagina que a partir de amanhã o verde seja parar e o vermelho seja avançar. Não vai funcionar, porque a gente já foi treinado para isso. Então, aqui na tipografia, ou nas cores, na psicologia das cores usadas para a interface, tem que ser refletida. Só que muita gente, eu já vi profissionais até aí, que me deparei, eu no começo a gente teve essa dificuldade, mas logo a gente aprendeu, porque a Ana sempre teve comigo aí, a Ana ela sempre foi a nossa referência em sempre quando a gente desenvolve alguma interface, a Ana ela vai lá e avalia para a gente como se ela fosse um usuário normal, ela vai lá e avalia. Então, por isso que é importante o processo dentro da empresa, quando a gente está desenvolvendo algum tipo de projeto. Então, a gente coloca algumas pessoas, olha aí que legal. E a pessoa fala, por que você está usando essa cor? Eu estou meio incomodado, não sei, me incomodou essa cor. Aí a gente acaba discutindo entre a gente e fala, cara, é verdade, essa cor incomoda mesmo, mas qual motivo será que incomoda? A gente vai lá, testa com 2 mais 2 usuários. Falou a mesma coisa, aí a gente tem que usar uma outra cor. Então, assim, o que eu estou falando é, use cores certas para determinadas situações, geralmente o verde é confirmar, o vermelho é realmente cancelar, e quando você, por exemplo, usar alguma outra aplicação de cor, sempre teste com algum usuário, fala, não sei lá, você podia dar um destaque maior aqui, usar ou seja, aquilo que eu falei, de expressão, cor na expressão, né? E é exatamente isso. Outra coisa que é interessante, tomar uma aguinha, é o espaçamento em branco. O que é o espaçamento em branco? Olha só que interessante nessa imagem. O espaçamento em branco, aqui nessa imagem de um aplicativo, ele tem um espaçamento sensacional aqui, mas nada que incomode a gente. Geralmente a gente escuta essa frase, eu e a Ana já está acostumado a ficar ouvindo, que assim, pô, tá muito branco, cara. Tem que pôr um negócio aí. E assim, a gente respeita, né, a opinião de todo mundo, a opinião exclusivamente também do nosso cliente. Só que existem algumas expectativas dentro de algum projeto que a gente precisa, por exemplo, olhar com mais carinho e entender. Não, o espaçamento em branco é justamente para dar essa quebra visual. O cara olhar o título, a descrição, a gente dá um espaçamento em branco para ele, ele vai lá e já tem uma nova informação. Ou o espaçamento em branco, geralmente, ele é mais minimalista, a gente quer dar destaque a alguma foto, a gente quer dar destaque a alguma cor, ou seja, são itens que a gente precisa aí entender para que seja usado de maneira correta. Então, assim, ó, qual a sua reação ao ver um bloco de texto gigante em um site? Então, cara, tá muito espaço em branco. Aumenta aí a tipografia, sei lá, para mais 10 pixels. Não é assim que funciona, tá? Então, a gente tem que ter olhar crítico. A gente costuma dizer que a gente tem que ter olhar crítico para tudo. E quando vocês, por exemplo, vocês olharem, por exemplo, baixarem um novo aplicativo, entrar em um novo site, comece a observar para vocês verem a forma que é desenvolvido. Alguns sites de referência, alguns sites que têm essas demandas aí, que vocês vão conseguir identificar. Passando aqui, vamos lá. Separadores. Os separadores nada mais é do que linhas. Então, por exemplo, uma boa maneira de dividir o conteúdo em seções é usar o separador. O mais popular é a linha simples. Eu peguei uma etapa aqui do PayPal, por exemplo, que ele é sutil, elegante e cumpre bem a função. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a origem, para quem vai o dinheiro. Aí ele tem um separador aqui. Eu vou dar um zoom, que eu não sei se vocês vão conseguir ver na minha tela compartilhada aqui. Mas é usado um separador de forma bem minimalista, que ou seja, ó, olha que interessante, colocou um separador aqui, colocou o valor, um outro separador, coloca a data, um outro separador,
E aqui também tem um separador, ou seja, quebra a nossa visão. E olha só, aqui tem espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Não se preocupe com os espaços em brancos, eles são fundamentais. Espaço em branco, ó. Obviamente que está em azul, mas a gente chama de espaço em branco aqui. Então, esses separadores aqui é super interessante de usar, tá? Usem com delicadeza, usem sempre que precisar, só que com bastante cuidado, obviamente. E a gente sempre se pergunta, né, como escolher a fonte certa, né? A gente tem que pensar no quê? Legibilidade, leitura, flexibilidade, uma carisma e uma adaptabilidade. O que significa cada item, né? Porque, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui que a gente precisa entender em quais projetos a gente precisa usar tal tipo de tipografia. Um projeto mais conceitual, uma tipografia pesada, não sei, a gente usa uma tipografia específica para um tipo de leitura. Texto corrido, texto menor, vamos usar para, por exemplo, além de texto corrido, a gente tem também informações de tutoriais, por exemplo, dentro da aplicação. E como que a gente faz essa leitura ficar tranquila, né? Por exemplo, a gente tem a flexibilidade. A flexibilidade é assim, a fonte ela funciona em vários diferentes tamanhos e pesos. Essa é a flexibilidade. Não, eu consigo usar ela um pouco mais grossa, um pouco mais fina, um pouco menor. Ela tem essa flexibilidade. Carisma é o seguinte, tem detalhe único ali da marca? Por exemplo, não, tem uma tipografia que a Globo fez para ela, né, que a gente conhece um dos funcionários que trabalham lá, que está num grupo com a gente, que eles falam assim, que na área de UX e UI lá, eles acabaram desenvolvendo algumas tipografias exclusivas. E quando você desenvolve tipografias exclusivas, ele tem uma tipografia que é deles. A Folha de São Paulo também tem isso. Tem sites que desenvolvem aquele. Então, é o carisma da fonte. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, do Burger King. O Burger King, quando você observar, quando vocês forem no drive-thru ou entrarem lá ou ver na peça gráfica dele, observa, chega de perto, assim, até de longe dá para perceber. Olha na tipografia deles e olha assim que você vai ver que tem umas ondinhas bem suave. Por que será? Porque eles falam que o hambúrguer é grelhado no fogo. Então, tem todo esse contexto aí que é importante entrar com bastante detalhe. Eu deixei aqui, ó, muitos tipos não possuem boa distinção entre glifos, por exemplo, de L e I. Então é importante a gente sempre olhar. Então, quando a gente coloca L e I, a gente tem que se preocupar bastante. Então, a gente tem essas características aqui. Vamos fazer uma análise aqui rapidinha, tá? De alguns sites. Eu coloquei na própria apresentação. Aqui na própria apresentação eu consigo dar o scroll aqui. Olha só que interessante, ó. A gente tem a Hotjar aqui, que é um site de um software que é usado para fazer métricas analíticas de hotmap, ou seja, qual que é o setor mais quente do site ali que o pessoal está navegando, né? Vamos olhar a estrutura. A gente tem aqui um menu, por exemplo, né? A gente tem aqui uma ascendência no branco, o site é completamente branco. Ele dá destaque nos botões, por exemplo, de ação, né? Ou seja, ó, destaque no botão de ação, ele está usando tudo branco. Ele brincou um pouquinho aqui, ó, colocando, por exemplo, um destaque aqui, ó, entendendo os seus usuários. Olha que interessante. Ele deu um destaque na frase, mas ele brincou com verde aqui. A ilustração é muito bem feita, ó, mostrando aqui, ó, quem pode usar o produto. Por exemplo, o gerente de produto, UX designer, ele pode usar. Olha só que interessante. Ele brincou um pouquinho com ilustração, coisas que o pessoal está fazendo bastante. Colocou aqui as marcas que talvez usam, né, o site da Hotjar, colocou, por exemplo, as marcas em cinza claro, porque às vezes não precisa colocar exatamente a cor da marca. Outro ponto interessante aqui, que eles fizeram, por exemplo, o separador através de títulos e links, ó. Então, quando você vai clicando aqui em cada item, você vai tendo aqui informações do que a plataforma faz, ou seja, bem minimalista, o uso de branco. Olha o espaço em branco usando aqui. Olha o espaço em branco, para que tudo seja encaixado de forma em que a leitura e o site fica super interessante. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eles usaram, por exemplo, uma caixa cinza em que eles deram destaque para esse tipo de item aqui. Ou seja, não, eu quero dar um destaque, a gente está fazendo em branco, vamos usar o cinza, então, para dar destaque nessa caixa de texto. Quando a gente vai dando ainda scroll aqui, olha só que interessante.
ele separou aqui quem pode usar o produto. Então ele falou o seguinte, pô, vou falar um pouquinho com esse tipo de público aqui, vou colocar o título, olha o espaço branco aqui de novo, vamos colocar uma imagem que ilustra isso. Vamos colocar uma imagem que ilustre esse profissional, vamos usar uma outra imagem que ilustre esse profissional. Texto, leitura corrida, bem tranquila, separada em card. Cara, muito bom a arquitetura. E olha só, até agora eles só usaram ilustrações, e agora eles vão colocar uma foto de destaque, ó, e mantém o padrão, ó, eles usaram o mesmo card aqui, para dar destaque em um item, que é eu acredito que isso aqui seja a Lei Geral de Produção de Dados, se eu não me engano, e aqui, ó, ele colocou uma foto, ó, da mesma característica, feedback ao usuário, para mostrar onde ele está em cada imagem, e depois eles colocaram aqui, tipo, de forma jogada, por exemplo, as marcas que já usaram. Olha só, eles colocaram aqui, mas depois eles voltaram e colocaram aqui em cores, ou seja, pode também, não tem nenhum problema. Está muito bem estruturado. Colocaram uma nova ilustração aqui, ó, ao uso de cor do verde, ó, o verde está sendo usado nas ilustrações, nos marca-textos. O verde sempre é usado para alguma confirmação, sinal de positividade. Então tem tudo isso. E eles colocaram aqui para fazer o rodapé, que a gente fala de separação do rodapé, né? Que colocou um cinza aqui bem clarinho, né? E fez aqui uma arquitetura de grid, né? Colocando os itens aqui para finalizar a navegação do site, ó. Olha só, colocou aqui a cor em preto, né? Mas não é exatamente preto, tá? Então, olha só que interessante a arquitetura desse site. Super show de bola. Outro site que eu vou trazer para vocês é a Loom. A Loom é super interessante. Eu trouxe dois diferentes, que um é alinhado à esquerda aqui, ó, né, e tem a ilustração do lado direito, o outro é centralizado, que é aquela questão de que no mercado a pessoa fala, pô, tem que usar só centralizado, tem que evitar. Não necessariamente. A gente tem, por exemplo, ó, um site também bastante minimalista, bastante uso de branco. O que a gente vê em relação ao outro site? Mesmo esquema, o menu simples de tudo. Obviamente, quando você passa o mouse aqui, isso aqui é uma imagem, tá? Ele tem aqui as informações do menu. Ou seja, olha só que interessante. Nós temos aqui tudo branco. O que mais se destaca aqui? Um botão, ó. Ou seja, esse é o destaque, esse é o objetivo desse site. Ele quer que você obtenha gratuitamente o Loom, teste, né? Então, esse é o objetivo do site. Ele deixa completamente limpo aqui, deixando em destaque os botões. E olha só que legal que eles fizeram aqui. Colocaram tipo no marca-texto aqui, ó. Isso pode fazer. Vocês que são designers ou vão trabalhar um dia na área, o que você vai ter que disponibilizar para o programador? Esse ícone e talvez um SVG desse carinha aqui para ele colocar dentro do site. O texto, beleza. Olha só, arquitetura. Colocou aqui, ó, a arquitetura do texto bem grande. Coloca uma descrição e o botão de ação. Quando você vai dando scroll no site, eles resolveram usar a ilustração para demonstrar como que é a ferramenta. Alguns gráficos aqui, eles não colocaram exatamente como é o sistema real aqui, mas eles colocaram em ilustração, justamente só para demonstrar. Muito legal, muito bacana, fica mais simples, minimalista. Olha só, aqui tem uma separação em cinza e começa, ó, eles começam a falar quem usa a plataforma deles. Mais uma arquitetura, arquitetura de texto. Tem um outro texto aqui que é super interessante, ó, que o pessoal coloca aqui, que é uma descrição, arquitetura. E começa, ó, do lado esquerdo, ó, o que ele está falando, do lado direito uma imagem. Do lado esquerdo, ou seja, sua visão vai fazendo isso aqui, ó, vem da esquerda para a direita, depois você volta, vê uma nova imagem, vai para a direita de novo, arquitetura, tem o título, descrição. Olha só, colocou um card aqui, ó, para falar de por exemplo, de uma dica ou de alguma informação, né, de como funciona toda essa plataforma. O separador aqui, ó, tá sendo em caixa cinza. Ó. Ele não tem aquele separador aqui, eu vou colocar um separador aqui, tá? Não, ele tá colocando em caixinha cinza. Quando eu clico aqui em Fast Record, ok, eu vou visualizar esse item. Não, agora eu quero ver esse item aqui de baixo, quero ver esse item. Você vai clicando, vai ter nessa caixa de texto, e você vai vendo exatamente aqui do lado a imagem vai mudando. Olha só, a expressividade, ou seja, tá tudo branco, eu vou colocar agora uma questão. Olha só, eles quiseram dar expressividade, colocaram uma cor azul. Legal. Colocaram aqui para brincar, né, os emojis. Isso é uma arquitetura de site muito bem feita. E o final acaba com o rodapé, é a cor da marca, olha só.
o rodapé, se a gente for dar o scroll lá de novo da marca, é a cor da marca. Olha só que interessante. Então, você, olha, o pessoal que desenvolveu esse site, ou interno ou externo, supostamente tem olhado a marca, tá? Um outro site que eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui é o da Hotmart, ele é brasileira. Vou mostrar para vocês rapidinho. Olha só que legal. Deixa eu abrir. Mostrar a estrutura que eles fizeram aqui, ó. Show de bola também. Fizeram um menu diferente, centralizado não, né? Alinhado à esquerda. Colocaram a marca. Olha só o uso das ilustrações, ou seja, tem arquitetura. Destacou o botão o quê? Começar um negócio digital. Ah, não. O objetivo da Hotmart é fazer com que você venda produto. Então ele deixou em destaque aqui o começar um negócio digital. A segunda opção é para você aprender uma nova habilidade. Aí ele deixa aqui, bom, você tem cadastro na Hotmart? Acesse seu perfil. Olha as arquiteturas, se você vê a importância. Primeiro, ó, aprenda, ensine, comece uma nova carreira. Peraí, você tem um botão aqui, ó, começar um negócio digital. Seu olho praticamente vai ler isso aqui primeiro. Começar um negócio digital, aí você vai ler o da direita. Aprender uma nova habilidade. Aí você vai ler de baixo, porque tá alinhado. Aí aqui tem uma ilustração que eles colocaram, que tipo, é mais dinâmico, é mais leve, a tonalidades pastéis aqui, bem legal. Colocaram uma foto com um vídeo, né, aqui para ficar um pouco mais humano, talvez. Descubra quem é você no nosso universo. Ou seja, pessoas rindo, sorrindo, um pouco mais humanos. Quando você vai dando scroll aqui, ó, tem aqui, ó, seu conhecimento tem valor. Aí mostra uma ilustração que você, geralmente você vai olhar isso aqui, vai olhar para a ilustração e vai ler de novo aqui. Então tem toda uma arquitetura. Olha só, e colocou aqui uma parte pequena, né? Um comentário, por exemplo, do Ramiro Reis aí. Aí, de novo, ó, a leitura veio para cá, a ilustração do lado direito, aí eu vou descer meu olho para cá, eu vou olhar uma nova ilustração e já vou olhar para cá. Promovo produtos na internet, faço negócio. Olha a arquitetura que legal. O que a gente está mostrando aqui para vocês, a minha intenção que eu estou mostrando para vocês é mostrar a arquitetura do site, como ela está sendo feita. E tudo aquilo que eu expliquei para vocês, eles estão sendo aplicados. Ó, ele está centralizado aqui, beleza, mas ó, logo já começa alinhado à esquerda. Olha os separadores, que interessante. Olha o espaço em branco, né? Olha a leitura que confortável. Quando você, por exemplo, vê, ó, as leituras são duas linhas. Supostamente, os redatores tomaram um padrão. Texto, duas linhas. Texto, o título, né? Desculpa, o título, duas linhas. Aqui, mesma coisa, o máximo que eles estão usando é duas linhas ou uma. O título, um ícone, né, para mostrar para vocês aí para dar mais essa questão de você entender. Olha só a separação, tá em verde aqui, mostra exatamente o que você está mostrando na imagem. Essa curvatura aqui, ó, geralmente tipo do marca-páginas, né, que o pessoal fala. Olha só os detalhes que interessante. Ah, vou colocar um símbolo aqui que eu direciono para essa imagem, ou seja, meu destaque aqui está verde. Eu tenho o título Camp, aulas presenciais, né, com os especialistas Hotmart. E quando eu vou clicando, ó, eu sei onde eu estou. Olha só, ele me direciona. E por aí vai, ó. Ele vai usando a outra estrutura, traz algo mais humano. Ó. Olha só que estrutura sensacional, cara. E sendo bem minimalista, ó, usando tudo branco. Mas qual que é o diferencial aqui? A pessoa usou o site todo branco. É claro que existem sites que tem que ter mais expressividade. Você vai colocar, por exemplo, ali as cores da marca, né? Você vai colocar vários itens que é super interessante. Mas olha só, o que muda aqui? Cara, é tudo aquilo que eu comentei para vocês. Eles estão usando peso tipográfico, eles estão usando a expressividade de cor, eles estão usando características assim, diferenciais, que é a ilustração. Eles escolheram a tipografia correta para cada detalhe. Olha, expressividade de cor aqui, ó. Saiba mais sobre como ser produtor. Então, todos os detalhes de cor, tipografia está sendo aplicado. E você não concorda que o site é a tipografia? Porque a gente está lendo aqui, está lendo de novo aqui, está lendo de novo, lê de novo, lê, a gente lê, consome conteúdo, é tipografia. 95% do site é tipografia. Se tem imagem? Tem, mas o que você vai fazer? Você vai ler. A imagem ela não vai expressar tudo que você precisa saber. Tem aquela brincadeira até, a gente estava numa reunião interna aqui no estúdio, que imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Mas a gente, no produto digital, tem que ter palavras, senão a gente confunde muito o usuário. E você pode ver que, por exemplo, essa separação aqui não tem cor, mas olha só que interessante, separação por foto, feito numa grid sensacional.
olha esse espaço em branco aqui. Você vai falar que é horrível? Não, cara, tá muito bem colocado. Ah, não, coloca alguém voando aqui. Não, não precisa. Vamos fazer uma arquitetura mais legal. Por quê? Talvez essa imagem que esteja ocupando esse espaço, do espaço em branco. Justamente porque eles são destaque. Tá tudo em branco, a gente vai olhar para eles, vai descer de novo o scroll e vai indo embora até a gente chegar no fim do site. E ele fala assim, ó, dê o primeiro passo para o seu novo futuro. Só. O que está em destaque? Cadastre-se. Ou conheça a Hotmart. Então, assim, não é nenhum jabá, não é nenhuma propaganda aqui das marcas, mas é mais para vocês verem aí como que eles desenvolvem isso, né? E como que existem profissionais. Eu tenho certeza que algum profissional de design, na área de design, ajudou eles a desenvolver esse site. Falando um pouquinho mais rápido aqui, né? Sobre o processo aqui nosso que a gente pincelou para vocês, para mostrar. Primeira coisa que a gente faz com qualquer projeto, a gente faz um briefing. O briefing é um documento que registra todos os dados necessários de criação nossa, que a gente precisa entender o que o cliente ele se deseja, qual que é o que tem destaque na documentação, qual que é o objetivo, orçamento, prazo, público-alvo, toda a informação completa, até o conteúdo. Depois a gente parte para a documentação aqui a gente deve apurar com mais detalhes os itens polidos, né, no briefing para documentar. Então, ou seja, a gente tem que fazer essa documentação, é essencial. Depois a gente começa a desenvolver os wireframes, né, que são os protótipos usados aí para a gente sugerir como é que vai ser o design. Aí a gente entra na parte do protótipo, que o wireframe é onde a gente desenha, o protótipo é onde faz toda a navegação, né? E hoje foi essa parte aí de UI design que eu trouxe para vocês. E fica aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, para esclarecer referente a essa área de UI design, fiquem à vontade. Hoje foi para a gente concluir e mostrar como a tipografia é importante e analisar alguns sites para vocês verem que realmente, mesmo o site sendo tudo branco, cara, se você fizer uma arquitetura, tipografia, escolha correta, o site ele fica lindão, você consegue aí usar para qualquer item. Pessoal, 5 minutinhos aí para quem quiser esclarecer alguma dúvida, algum outro item, fico à disposição, hein? Pessoal, então concluindo, aqui está meu contato, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, seja por e-mail ou telefone, fiquem à vontade. Foi um prazer estar com vocês aí nesses 2 dias, nessas aulas de UI Design, para mostrar um pouquinho o que é esse mundo, né? E de como a gente tem aí feito a nossa parte para que todo mundo tenha uma bela experiência aí usando interfaces digitais. Pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Se ninguém tiver uma pergunta para fazer, a gente conclui aqui. Te agradece o carinho aí, agradece a presença de vocês e qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá aí meus contatos, tá? Fiquem super à vontade. Estamos aí para colaborar com esse ecossistema, beleza? Obrigado, Kevin. Obrigado pela sua participação de todos. Muito obrigado, galera, e até mais. E boas aulas aí, né? Acredito que tem mais algumas aulas aí até quarta-feira ou quinta, né? Então aproveitem bastante, está sendo feito com bastante carinho. Pessoal, até mais, boa tarde, obrigado. É nóis.